Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido Assis. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês aqui no canal Professor Cido Assis. Por esses dias, eu estive um pouco ausente porque fiz uma viagem, tirei uns dias de férias, mas não desisti não, viu, gente? Estou aqui firme e animado para poder continuar com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui nas redes sociais. E está sendo importante, inclusive com as inscrições, com novas inscrições. Aumentamos um pouquinho aí o número de inscritos, isso é ótimo, né? Isso é muito bom. E por isso eu quero continuar assim, pedindo a todos e todas vocês que se inscrevam aqui no canal, para que esse canal possa sim ganhar um alcance, né, maior. Já está um pouquinho bom, mas nós temos que fazer todo um esforço para poder chegar aos 1000 inscritos, e com isso eu conto muito com a colaboração, a contribuição de vocês. Vocês é que fazem com que esse canal ele ganhe cada vez mais uma importância aqui nas redes sociais, com esse trabalho social, o trabalho de crítica, o trabalho de formação do senso crítico. Isso precisa e muito no momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade, né? Principalmente a sociedade brasileira. Vocês sabem o que representa essa chamada escola cívico-militar? Qual que é o objetivo mesmo da chamada escola cívico-militar? Pois vamos entender aqui algumas coisas, tá? Algumas coisas básicas, porque o tipo de reflexão sobre escola cívico-militar, ela é um pouco mais complexa do que o que eu vou trabalhar aqui com vocês, mas eu pretendo pelo menos iniciar esse debate. E peço também que vocês contribuam também com as mensagens de vocês, com a opinião de vocês, tá? Escrevam aqui nas mensagens, tá? No chat e tudo mais, para que possamos assim então aumentar cada vez mais esse debate, compreender um pouco melhor o que significa tudo isso. Primeiramente que a chamada escola cívico-militar, ela é uma bandeira defendida desde a campanha eleitoral do Jair Bolsonaro, né? E ele, para poder cumprir, né, isso que ele prometeu na sua campanha eleitoral, aquela coisa toda, ele fundou uma secretaria, uma subsecretaria ligada ao MEC, né? Uma subsecretaria que é a subsecretaria para fomentar a implantação das escolas cívico-militares nas redes públicas, tá? Então a coisa começa por aí. E também tem uma lei, né? Essa lei que foi criada em 2019, que é um decreto, né? O decreto 9.665 de 2019, que criou então essa subsecretaria para que fosse então aos poucos sendo implantadas, né, essa chamada escola cívico-militares. Pois muito bem, vamos entender aqui algumas coisas importantes sobre essa escola cívico-militares. Primeiramente, por que foi que surgiu, né, essa ideia, né, esse projeto, vamos dizer assim, dessa escola cívico-militares? Tem a ver com aquilo que inclusive veio, né, sendo defendido até muito antes, inclusive, da entrada do Bolsonaro, né, no poder, da extrema-direita, porque isso faz parte de uma linha conservadora no Brasil, que isso já vem de um bom tempo, né? Por isso que nós temos assim muitas pessoas na sociedade brasileira que defendem, né,
a implantação, por exemplo, desse tipo de escola. Isso porque a escola cívico-militar, isso que a gente tem que entender, é um modelo de educação. É um modelo de educação que, num certo sentido, ele contraria ou ele vai num sentido totalmente diferente, por exemplo, de uma escola pública, como é vigente, né, no nosso Brasil de hoje em dia. Vou dar um exemplo para vocês. O que nós temos nas escolas públicas? Nós temos, por exemplo, eleições para diretores. Então, numa escola cívico-militar, esse tipo de eleição acaba, tá? Isso porque quem vai estar à frente, por exemplo, da direção, né, na parte administrativa, né, da escola, são os militares, tá? Então, são os militares que vão estar à frente, né, que vão estar como se fosse no topo da hierarquia, porque essa questão da hierarquia, né, é um tipo de situação que vem para esse tipo de escola. Isso porque o modelo da escola cívico-militar é um modelo, por exemplo, que é ensinado ou que é praticado, por exemplo, nos quartéis, tá? É um modelo, é claro que ao invés de ser um quartel, vai ser então agora a escola, mas vai acabar seguindo aquele mesmo modelo. Isso é uma situação, né, que é implantado na escola cívico-militar. Uma outra situação também que vale destacar, porque assim, a gente sabe que hoje em dia, né, há todo um debate, toda uma discussão no que diz respeito à questão da violência na escola. Então vocês sabem que já há um bom tempo a imprensa, né, é muito comum e é assim, há inclusive diversas notícias tratando, por exemplo, de violência de alunos contra professores. Então essa questão da desobediência, né, aos professores, desobediência à autoridade, né, à autoridade da escola, é como se a coisa tivesse numa desordem total, né? Então, essa escola cívico-militar, há-se um entendimento na cabeça, né, de algumas dessas pessoas de que você implantando, então, a escola cívico-militar, você iria resolver esse tipo de situação, por exemplo, você iria colocar ordem na bagunça, né? Em certo sentido, poderia dizer assim, colocar a ordem na desordem, né? Então, se você tem uma escola onde não há respeito, onde não há obediência, então a escola cívico-militar, ela entraria para poder implantar, então, né, esse sistema de obediência e de ordem e assim por diante. Esse é um entendimento também sobre a escola cívico-militar. Então, aqui a gente vai compreendendo, quando eu falei sobre a questão de que não há eleição para diretores, que o processo democrático, por exemplo, na escola cívico-militar, ela basicamente cai por terra. Então, você já não tem mais, né, esse entendimento de escola pública, democrática, né, vai caindo por terra esse tipo de entendimento da escola pública, principalmente a democrática. Então, assim, se a gente pegar como objetivos, por exemplo, da escola cívico-militar, essa escola cívico-militar, ela diferencia do que comumente nós estamos acostumados aí nas escolas públicas, né? Isso porque um dos objetivos mais fortes, por exemplo, defendido pela escola cívico-militar é o que eles vão chamar de disciplina, né? É a disciplina dentro do campo da formação. A disciplina é o ponto mais forte, né? Então, há umas exigências, há uma série de regras que precisam ser seguidas e essas regras, elas não podem ser, por exemplo, desobedecidas, elas precisam ser obedecidas. A questão do uniforme tem um valor primordial, né? O modo de se vestir, né? Isso daí vai ser muito exigido, por exemplo, na escola cívico-militar.
as obediências à hierarquia, porque assim o aluno ele já vai aprendendo a obedecer às hierarquias, professor e direção e assim por diante, né? Então, é uma obediência que ela não é assim muito, não tem muita escolha. Você é obrigado mesmo a prestar essa obediência. Então, tem como objetivo de formar cidadãos, que eles vão chamar assim de cidadãos disciplinados. Tá, aí há uma outra questão que está por trás desse tipo de formação, né, desses objetivos da escola cívico-militar, é assim, é a subserviência, né? Ou seja, nós vamos ter cidadãos que vão ser subservientes a uma sociedade autoritária, né? Igual eu dou um exemplo assim, um tipo de situação que nós vivenciamos no dia de hoje, né? Na sociedade brasileira, de um autoritarismo, né? Tão forte na sociedade. Então, esse tipo de cidadão que é formado ali, ele é um cidadão que ele jamais vai, por exemplo, criticar ou ele vai ir contra, né? Um outro exemplo é a questão das manifestações. Então, na escola cívico-militar, acaba essa liberdade, por exemplo, dos alunos se manifestarem, né? Qualquer tipo de manifestação política e assim por diante. Porque uma coisa que a gente tem que entender, que nesse meio também está aquilo que já foi defendido, inclusive, da escola sem partido. Então, tem também como objetivo de introduzir a chamada escola sem partido. Então, resumindo, a escola cívico-militar, então, tem como objetivo de formar cidadãos não críticos, né? Porque a crítica, ela não é permitida, o que é permitido é a obediência total, tá? Sem reclamar, sem contestar, né? Então, você não pode fazer esse tipo de coisa. A questão de manifestações, como eu falei, isso acaba. A questão da democracia aí não existe, então o que existe mesmo é o autoritarismo. Ou seja, resumindo tudo, não é? O conteúdo que é aplicado às escolas cívico-militares, né, estão voltadas ao civismo, ao patriotismo, à hierarquia, à disciplina, à ordem. Isso que muita gente, inclusive, que apoia as escolas cívico-militares, acham que é isso mesmo que a sociedade está precisando, né? Só que aí o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação de cidadãos, né, de cidadãos tipo robozinhos, né? Não são cidadãos como se fossem cidadãos como seres humanos, cidadãos capazes de pensar por si mesmos, cidadãos que têm assim, uma certa maturidade, né, uma maturidade intelectual, cidadãos críticos, cidadãos capazes de pensar. Isso tudo cai por terra. Então, esse é mesmo um objetivo para que o próprio sistema, o próprio poder se mantenha e o próprio poder continue, inclusive, né, dominando uma classe mais pobre, uma classe mais sofrida na sociedade e que, ao mesmo tempo, essa classe ela é impedida, tá? Ou ela é imposta sobre ela um conformismo para que não haja nenhuma crítica contra o que está acontecendo com ela. Então, o nível de exploração tende a ser muito mais forte nesse tipo de formação, nesse tipo de cidadão que objetiva a escola cívico-militar. Isso que eu tinha para passar aqui hoje para vocês. Muito obrigado e até a próxima.